Bom dia a todos, feliz sábado, né? E eu fico muito feliz por estar aqui diante de meus irmãos, né? Como é que vocês estão? Amém. O Senhor tem cuidado de vocês, né? Eu agradeço muito a meu irmão por ter me convidado nessa manhã para estar aqui com vocês, compartilhando da palavra do Senhor. Que o Senhor nos abençoe e abra as nossas mentes, né? Para que nós possamos. Bem, gente, hoje é o sábado missionário da mulher missionária. Nós temos missionários nessa maravilhosa casa do Senhor. Temos sim, né? Homens e mulheres, né? Que são missionários de Deus, que trabalham com a palavra de Deus. Mas vamos fechar nossos olhos mais uma vez e vamos falar com o nosso Criador. Oramos. Santo Deus e amado Pai, que habita nas alturas, que nesse momento o Senhor seja o centro das nossas atenções, Senhor. Que os nossos olhos, as nossas mentes e os nossos pensamentos estejam direcionados a Ti, Senhor. Me usa, Senhor, nesse momento, Senhor, que o Teu Santo Espírito habite em mim, para que eu possa vir falar o que o Senhor deseja que a Tua igreja ouça nessa manhã, Senhor. Fica com ela, fica com cada membro dessa casa, cada departamento, cada filho Teu, Senhor. E que o Senhor abençoe também os que não estão aqui, como o Natal, que o Senhor restaure a alma dele cada dia mais, Senhor. Nós te pedimos essas bênçãos e te agradecemos e desde já ciente que o Senhor atendeu em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Amém. Bem, gente, o sábado missionário está falando da missão de mulheres missionárias, né? E mulheres missionárias são vários tipos de missões. Quando eu cheguei na igreja há 20 anos atrás, tinha mulher missionária na igreja, mulher missionária no lar, né? Mulher missionária lá fora. E eu creio que hoje ainda continua essas mulheres missionárias, né? A mulher missionária na igreja é aquela que ela está atenta para tudo que acontece na igreja. E ela trabalha para que a igreja cresça. É necessário que tenha essa mulher. Na maioria das vezes chamamos essa mulher da mãe, não importa a idade dela, mas porque ela está pronta para o que vier na casa de Deus. Ela apoia, ela ajuda, ela incentiva, ela levanta as mulheres da igreja, ela levanta os homens, ela está diante das programações da igreja. Essa é a mulher missionária da igreja. Ela está atenta para tudo, ela não perde culto, ela olha tudo na casa de Deus, né? Porque ser missionária na igreja não é só você ter eu sou diaconisa chefe, eu sou do Ministério da Criança, eu sou do Lar e Família. Missionário dentro da igreja é aquele que está atento a todo o trabalho missionário da igreja, não é verdade, irmão? Porque a igreja é como nossa mãe, somos membros, certo que não somos todos iguais, mas trabalhamos com o mesmo foco, pela mesma obra, porque Deus quer isso. Deus quer seu povo unido, especialmente nesse fim de tempos, né? Mulher missionária no lar é aquela que aconselha as mais novas, que casaram agora, que estão passando por alguma dificuldade, seja lá qual for. Geralmente as pessoas acham que a dificuldade só é quando ela está com problema no casamento. Não, minha gente, por favor, não é isso, né? É quando ela vai ter um bebê, é quando ela quer se desenvolver mais na sua casa, como ela deve ser, como esposa, como ela deve andar. Essa mulher do lar, ela faz isso. Ela também cuida do seu esposo e de seus filhos. Bênção, né? Cuidar do filho e cuidar do esposo. Saber ser esposa, ser mulher de sua casa. Ser, como diz, aquela mãezona e aquela esposa, onde o esposo olha e diz, amém. A bênção que o Senhor me deu, né? É uma bênção mesmo na nossa casa. Porque tem aquela esposa que quando o marido dela se arruma para a igreja, ela olha para ele e diz, filho, essa camisa não está combinando com sua calça, né? E aí ele fala, não, amor, eu queria ir com essa, mas meu filho. Aí ele volta e aí ele diz, e agora, como é que eu estou? E aí ela vai dizer, você está lindo, né? Isso é amor, isso é carinho. Os filhos, a mesma coisa, você cuidar dos seus filhos, orientar seus filhos, ensinar seus filhos a se vestir desde cedo, ensinar eles a ter reverência na casa de Deus, ensinar eles os caminhos do Senhor. Essa é a mulher do lar, a mulher que faz aquela comidinha, né, deliciosa,
que cuide de sua família e cuide da sua casa. Então ela também é uma bênção na casa de Deus, né? A mulher lá fora, que ela está lá cuidando lá fora, é aquela mulher que ela faz o pôr do sol na casa de alguns amigos, né? Às vezes não são membros da igreja. E na maioria das vezes são membros da igreja sim. Pessoas que às vezes deixam de vir para a igreja, pessoas que às vezes estão doentes. E aí você fala, eu vou lhe fazer uma visita, vou fazer um pôr do sol, vou ler uma mensagem, né? Vou cantar um louvor. O trabalho dela, o trabalho missionário dela é lá fora, é fora da igreja, no campo. Então ela dentro da igreja, ela está alerta, atenta. Quem não veio hoje? Será que aconteceu? Meus irmãos, fulano e tal, assim, vamos visitar. É necessário que os ministérios trabalhem para que a obra cresça. Se o ministério não trabalhar, minha gente, a obra não cresce. Vocês sabem disso. Não adianta uma pessoa só ele tentar carregar a igreja sozinho, porque ele não vai conseguir. Tem que os ministérios se organizar, trabalhar junto para que a obra assim cresça, né? Para que naquele maravilhoso dia, cada um esteja aí diante do mestre, cada um cumpriu com a obra do Senhor aqui. E na palavra de Deus, dessa manhã, ele teve muitas missionárias. É incrível como as mulheres, naquele tempo, elas trabalharam na missão. Os apóstolos de Cristo tinham mulheres que acompanhavam eles, que cozinhavam, que cuidavam das roupas deles, que costuravam, que faziam trabalho missionário. Jesus também, ele teve muitas mulheres missionárias. Cada mulher da Bíblia que você estuda, ela foi uma missionária. A gente não pode falar de todas, porque se a gente fosse falar de todas, eu acho que nem sei quanto tempo, né? Porque foi muitas, elas foram chamadas para uma missão, e elas cumpriram a missão dela. E às vezes eu fico pensando na gente aqui, nós, mulher, em mim, eu estou falando de mim. O que é que está me faltando para eu ser uma missionária? Qual é o meu problema? Por que é que eu passo a semana toda e não visito ninguém? Por que é que eu passo a semana toda e não consigo dar um estudo? Por que é que eu passo a semana toda e não consigo nem passar uma mensagem de conforto para uma irmã que eu sei que está passando por alguma situação? O que é que está acontecendo com as nossas missionárias? A missão mundial, ela está cada vez mais convocando as mulheres missionárias para a obra do Senhor. Eu não sei se vocês estão acompanhando, mas esse ano, né, foi o ano que mais foi abrindo mulheres como anciãs na igreja. Vocês sabem por que foi que isso aconteceu? Porque nas reuniões mundiais que estava havendo, né, nas programações, os pastores observaram que o foco maior era da mulher. Tinha mais mulheres do que homens. E se vocês for ver, vocês vão ver que os batismos são mais realizados através das mulheres. São mulheres que estão entrando no tanque batismal. Poucos homens estão entrando no tanque batismal. Por quê? Por que será que poucos homens estão entrando aqui? O que é que está acontecendo? Afinal de contas, para esse trabalho, Deus chamou homens e mulheres. Todos. Deus não chamou um só. Então, seja missionária, mas também incentive que seu esposo seja missionário para essa obra. Vamos abrir a palavra de Deus. Vamos abrir no livro de Salmo 96. Bem, gente, eu vou continuar pedindo para vocês lerem para mim, porque quando eu leio, como eu disse para vocês, meus olhos ficam bem vermelhinhos, aí minha visão se encontra. Eu quero que leiam 96, de 1 a 3, por favor. De 1 a 3, quem encontrou pode ler, por favor. Cantem ao Senhor um novo cântico. Cantem ao Senhor todos os habitantes da terra. Cantem ao Senhor, bendigam o seu nome. Cada dia proclamem a sua salvação. Anunciem a sua glória entre as nações, seus feitos maravilhosos entre todos os povos. Amém? Esse é um salmo missionário. Na verdade, cante louvores ao Senhor
Senhor. Pregue, sejam alegres, sejam fortes, busque a Deus, porque o Salmo 96 e 1 a 3, ele está falando de missão, missionários. Precisamos ser missionários, precisamos pregar a palavra do Senhor e falar dele a cada dia mais. Eu vou falar de duas mulheres nessa manhã, que de uma certa forma, elas foram grandes missionárias. E as nossas duas mulheres são Marta e Maria, né? De Betânia. Mas vamos falar de Marta, viu? Mais de Marta do que de Maria. Marta foi uma mulher que desejava aprender mais do Senhor Jesus. Ela não perdia nenhuma oportunidade de ouvir e conhecer melhor acerca do reino de Deus, a despertar os que iriam pensar. Essa é Maria, viu? Sentava-se aos pés de Cristo para ouvi-lo, sem temer o que iriam dizer, nem mesmo a repreendia. Da irmã Marta, além de escolher a melhor parte. Maria também adorou o Senhor, derramando um precioso perfume sobre ele. Mais uma vez, contrariamos o que eu achava de ser um desperdício, mas por este ato ela foi imortalizada por Cristo. Isso é, seria sempre lembrada pelo que fez. Maria de Betânia ensina-nos a ter uma atitude espontânea de adoração e buscar por conhecimento mais do que Deus. Devemos ser intencionalmente nisso e dedicar a nossa vida ao amor e ao conhecimento de Deus. Não se importe com o que os outros vão pensar ou se acham que é um desperdício de vida. Gaste tempo aos pés de Jesus. Dedique-se e adore. E entregue sempre ao seu melhor. Ao Senhor Jesus. Dedique-se porque é melhor o seu coração ao Senhor Jesus. A gente conhecemos a história de Marta e de Maria. E não preciso eu falar muito dela, nem ler a história porque vocês conhecem. Marta era uma mulher que, por ela observar a casa, estar ligada à casa, não significava que Marta não estava ouvindo o que Jesus estava falando. Mas Marta ela tinha uma preocupação. Bem, se tem esse povo todo aqui reunido e as horas vão se passando, eu vou ter que fazer alguma coisa para eles comerem. Maria não. Maria, ela era aquela mulher que, vamos dizer, que nos tempos de hoje, talvez o que nós dizíamos, mas falando sério, aquela dali, viu? Olha onde ela está. Ela não queria saber de nada, gente. Ela queria aprender. Ela queria estar diante do Senhor. Porque ela sabia que Jesus falava de Deus, falava do Pai eterno. E aqueles momentos para ela eram momentos preciosos. Ela não queria de maneira nenhuma se afastar dele. É tão provado que, lendo a história, você vê que chega um momento que Marta se sente incomodada, né? E fala assim: Senhor, o Senhor não se importa de eu estar aqui atrás desse jeito, me acabando na cozinha, e Maria aí, como que diz, de boa, sentada diante de vocês. Parece que naquele momento ali, naquela recepção onde Jesus se encontrava, na casa do lado, havia mais homens do que mulheres, né? Porque dá a entender isso. Mas ela não estava nem aí. Ela não estava nem aí, porque o objetivo dela era outro, totalmente diferente. Bem assim, é o de cada uma de nós, mulheres missionárias. Você foi chamada para essa igreja, não foi para ficar sentada no banco. Não pense que você foi chamada para ficar sentada no banco, não. Porque você diz: mas eu não sei. Mas a própria palavra de Deus diz: é discípulo formando discípulo. Se você é do ministério da mulher, se você tem uma vice, treine ela para o ano que vem, para que ela seja sua diretora. Eu vou ser sua vice. Se você é do lado de família, treine para que no próximo dia a igreja precisa trabalhar, precisa treinar. E aí, quando se reúne com uma comissão, não tem ninguém. Como não tem ninguém? Por menor que a igreja seja, é necessário que tenha sim. A
história da mulher, vai ser ancião de igreja, é ou não é, Natan? Só escutar. Sabe por quê? Porque o que ele fala, o que ele aprendeu, não foi ele, foi o Espírito Santo que habitou nele, que desenvolveu ele para ele ser uma ruína da igreja. E esse mesmo Espírito, eu digo a vocês, fará tudo por vocês também. Agora é necessário, meu irmão, é necessário estudar, é necessário buscar, é necessário dizer, Senhor, o que é que o Senhor quer de mim? O que é que o Senhor quer de mim? Pessoas louvam, uns louvam, outros pregam, outros são do Ministério da Criança, e é um ministério importante também, a criança, porque a palavra de Deus fala, ensine a criança desde pequeno, para que ela ande no caminho do Senhor, para que quando ela cresça, ela não se desvie. E se ela vier se desviar quando crescer, eu tenho certeza que você não vai estar preocupado, sabe por quê? Porque você ensinou, tem que ser a ela. Você trazia ela para a igreja e você botava ela nas coisas da igreja. Deixa eu contar uma historinha rápida para vocês. Um dia desse eu estava na central, acompanhando o pastor e a esposa do pastor, Isaac. O Célio foi envolvido lá e disse, Cida, dê uma olhada no Isaac para mim. Né? E você sabe como Isaac é, né? E aí Isaac ficou todo ansioso, porque o pastor também disse, Isaac, calma, fica aqui, querendo. E daqui a pouco, o esposo de Edinardo, ele estava com um tablet, e ele abriu o tablet e começou a mostrar a Isaac, aquelas figuras bonitas, né? Para que a Isaac parasse. Aí Isaac começou a olhar e daqui a pouco Isaac pegou. Quando o pastor voltou, imediatamente o pastor tirou o tablet da mão de Isaac, devolveu para ele e disse obrigado. E por incrível, eu entendi o que o pastor disse. Meu filho, desde cedo, ele tem que estar focado lá. Ele não tem que estar na igreja se desviando, em celular, pintando, fazendo alguma coisa. Meu filho, ele tem que aprender a sentar na igreja e prestar atenção, porque ele está na casa de Deus. Entendeu, meus irmãos? E às vezes você traz um monte de lápis de cor para o seu filho, um monte de coisa para ele brincar, para ele correr para lá e para cá. Você tem que ensinar seu filho desde cedo a se sentar do seu lado e a começar a prestar atenção. Sabe por quê? Porque senão mais tarde não vai querer prestar atenção. Vai sempre querer alguma coisa. É necessário. Não é que você seja um pai bom. É porque você precisa educar filhos para quem? Responda a igreja. Vocês estão educando os filhos de vocês para quem? Para Deus, é isso aí, meu filho. Então, se estamos educando nossos filhos para Deus, precisamos fazer essas coisas com ele. Não é ser ruim. E eu entendi, eu disse, poxa, Isaac, mesmo com aquele probleminha que ele tem tudo, mas mesmo assim o pastor quer que seu filho preste atenção ao que está sendo pregado, ao que está sendo falado. E esse é o dever de cada pai e o dever de cada mãe. Amém? Amém. Vamos para Atos dos Apóstolos e vamos encontrar uma irmã muito maravilhosa, muito boa também, né? Não vamos parar, vamos ficar naquele João, que chama João Grande, viu? Depois nós voltamos para Atos dos Apóstolos. Vamos ficar em João 11 e vamos continuar falando dessas mulheres. Por favor, João 11, eu gostaria que alguém lesse o 19 e o 20. João 11, versículo 19, capítulo 19 e 20, por favor. Amém. Amém? Muitos dentre os judeus tinham ido ter com Marta e Maria para as consolar a respeito de seu irmão. Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Pronto. A gente não leva muito para lá porque vocês estão sabendo em que momento aconteceu isso daqui. Vocês observaram que nesse momento aqui, desse encontro, não foi Maria que se levantou para o encontro de Jesus? Foi Marta.
né? Apesar de Maria sempre estar aos pés de Jesus, sempre estar atenta para tudo, mas no momento da morte do irmão dela, foi Marta que agiu. Foi Marta que ouviu, olha, Jesus está chegando. E aí Marta imediatamente se levantou e foi ao encontro dele, né? Foi receber ele, fazer a recepção para ele. Vocês sabem o que aconteceu no encontro, que ela falou, né? E continuando, gente, o 26 até o 32, por favor. João 26. Isso. E todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crê nisto. Sim, Senhor. Respondeu ela. Eu tenho crido que tu és Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. 28. Pode continuar. Chamou Maria, sua irmã, e disse em particular: o mestre chegou e te chama. Ela, ouvindo isso, levantou-se depressa e foi de novo. Amém. Pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta se avistava com ele. Eu acho que só até aí mesmo, irmão. Até aí. Para um pouquinho aí. Olha, aqui você dá para ver que Jesus, quando se encontrou com Marta, ele começou a falar a Marta se ela cria nele, quem era ele, o que ele poderia fazer, que ele era a ressurreição e a vida e tudo. E parece que aí houve uma conversa bem prolongada, né? E vocês observam que Marta, ela disse: sim, Senhor, eu creio. Aí vocês veem que lá atrás, Marta, ela não passou sem ser percebida pela palavra. Ela ouvia sim, e ela sabia sim. Quando ela se encontrou com ele, ela disse. E aqui, Jesus só está nos dando um testemunho. Em que sentido? Eu vou chamar vocês agora, igreja, preste atenção. Não é somente os que lê que podem aprender, mas os que ouvem. Porque praticamente na maioria das vezes Marta estava ocupada, né? Aqui ele não fala de Marta sentada aos seus pés. Mas apesar de Marta estar ocupada, a mente dela estava ligada aonde? Onde Jesus estava falando. Quando ela se encontrou com ele aqui, ela disse: eu sei que o Senhor pode ressuscitar, eu sei quem é o Senhor, eu conheço. Ela sabia quem era ele. E aí o texto continuando fala que Maria estava dentro de casa. Maria estava, quem sabe, estava chorando, muito triste. Mas aí ela chega silenciosamente pertinho de Maria e diz: o mestre está aqui, o mestre chegou, né? E aí Maria sai, corre e tem um encontro com ele, e ela faz a mesma lamentação que Marta fez. Mas essas duas mulheres, nós conhecemos a história, sabemos que Jesus era muito amigo de Lázaro, mas que Jesus andava muito na casa dessas duas mulheres. Elas são um exemplo para nós mulheres. Uma cuidadora do lar e a outra buscando cada vez mais se apegar a esse Deus. E lá na frente, quando Maria fez o que Maria fez com aquele perfume, vocês viram o que aconteceu, né? Foi uma crítica enorme ali. Como um perfume tão caro desse, você comprou, desperdiçar assim? Gente, Maria mostrou ali que o Salvador, ele merece tudo de nós. Tudo. Pode dar tudo a Deus. Tudo que você tem, entregue ao Criador. Porque quando Jesus veio a este mundo, quando Deus deu seu Filho para morrer por nós, Deus tinha noção do que ele estava fazendo, ele sabia. E eu e você jamais poderiam morrer ali. Não importa como iríamos morrer. Só Jesus poderia nos salvar.
E quando a gente lê a Bíblia, a gente vai vendo, minha gente, tudo é uma aprendizagem, tudo vai ensinando, tudo vai mostrando a você como você deve fazer, o que agrada a Deus, o que não agrada. Nós estamos diante de um mundo que a gente não sabe mais o que fazer. A gente nem pensa muito nas coisas, né? Tem irmãos que falam assim, irmão, Jesus não vai voltar agora porque aqui está não sei o que, não sei o que. Gente, pode continuar sendo missionário, pregando o evangelho. Jesus vai voltar sim. Agora você quer o quê? Você quer campo do grito, nunca vira, são domingos com terremoto que afunda tudo lá dentro para você acordar. Não. Talvez isso não. Pode acontecer outras coisas, mas isso não vai acontecer. Eu espero que não, né, irmão? Sobre cada um de nós, Jesus pode voltar até mesmo daqui a poucos minutos para cada um de nós. E vocês sabem muito bem que não é por você estar na igreja, estudar a Bíblia e buscar a Deus, que Satanás não está irado com você, ele está assim. Pode ter certeza. Sabe uma coisa? Satanás não está preocupado com quem gosta de esquentar banco. Satanás não está preocupado com quem só vem à igreja e está lá e nem se preocupa em falar de Deus e salvar almas. Ele não está preocupado não, porque ele mesmo já disse, para mim não tem muro. Ou você está do lado de lá ou está do lado de cá. Ou você está do lado do bem ou você está do lado do mal. As escolhas já foram feitas. As coisas só estão se fechando e mais nada. E aí a pessoa fica, não vem para a igreja, se afasta da igreja, deixa a mente se perder. A escola sabatina foi ótima mesmo. Ela estava missionária, estava falando de missão. Temos que estar preparados. Aí você fala, a igreja está vazia. Gente, por favor, a igreja não está vazia não. O próprio Jesus disse que quando ele voltar, o mundo praticamente todo estará destruído. E você não chora quando você pensa nisso vai. Você não chora quando você pensa que milhares e milhares de pessoas estão morrendo. Você não lembra das guerras que estão se levantando lá. Você não vê as fotos das crianças, sem um pai, sem uma mãe, sem ninguém para cuidar. Um dia desse eu preguei no Ibira. Pois são amigos e irmãos Pérez iam dizer que tem um irmão que falou que aqui está bom demais. Ele não quer ir embora agora não. Muito pelo contrário, ele quer juntar um bom dinheirinho e ficar deitadinho no colchãozinho dele numa boa. Não. Esse não deve ser o meu pensamento nem o seu pensamento. Os nossos pensamentos é que o nosso Salvador venha nos buscar. Porque aqui não é a nossa casa, aqui não é o nosso lugar, de maneira nenhuma. E também, você que tiver planejado comprar um carro esse ano, se você não comprar um carro, fique triste não se preocupe com o carro não, porque tudo que você tiver que ter, Deus vai lhe dar, no momento certo, na hora certa. Eu agora não de vez em quando me compro esse rapaz aqui, né? Tudo na hora certa, tudo no momento certo. Mas também tem outra situação. Trabalhe pelo que você quer, pelo seu objetivo. Não fique parado não, porque se você ficar parado, não vai conseguir não, né? E essa é a batalha dos missionários. E se a gente for pensar, tem pessoas que falam assim, gente, Pedro, João, né, Paulo. Vocês viram que a Bíblia não fala? Fala de algumas coisas que eles passam, mas vocês acham que era fácil para eles? Era? Você acha que João, quando ele foi para aquela ilha, quando ele passou por aquilo tudo, vocês acham que foi fácil para ele? Gente, ele só conseguiu aquilo tudo porque a mente dele estava ligada à mente do Pai. Quando você está em sintonia com Cristo, pode vir o que for na sua vida. Você vai se levantar, vai vencer, vai ser mais um guerreiro. Vamos agora para Atos dos Apóstolos. Nós temos uma mensagenzinha aqui. Deixa eu chegar lá, meu Deus. Eu marquei, mas não vem, pulei aqui. Atos dos Apóstolos, meu Deus. Então vamos para aqui, né? Porque aqui vai ser mais rápido. Gente, vamos para Atos dos Apóstolos 16, 14.
aqui, essa mulher, ela foi mais uma missionária, ela foi mais uma serva do Senhor usada por ele. Quem encontrou pode ler, por favor? Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora, tá? vendedora de ouro, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para atender as coisas que Paulo dizia. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos rogou, dizendo: se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa e aí ficai e nos constrangeu aí. Amém. Amém. Então, certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tátira, vendedora de púrpuras, temente a Deus. Pronto, está aí o primeiro foco dela. Ela era uma mulher temente a Deus. Se você não for uma pessoa temente a Deus, como é que vai ser a situação? Gente, temente a Deus não é ter medo de Deus, não. Porque nós obedecemos os nossos pais, mas não temos medo dos nossos pais. Na verdade, ser temente a Deus é você não fazer as coisas que desagrade a Deus. Ela era uma mulher temente a Deus. Ela sabia o que agradava e o que desagradava a Deus, não é verdade? E ela também era uma mulher que vendia púrpura, né? Temente a Deus, e escutava o Senhor e lhe abria o coração para atender as coisas que Paulo dizia. Veja só, a gente falou desse instante, é no ouvir que aprendemos. E ela prestava muito bem atenção ao que Paulo falava. E enquanto ela prestava atenção, Deus abria o coração dela. Se você não abrir seu coração, Deus não vai trabalhar, não, irmão. Não tem como. Se você tiver um coração duro, não quero pedir um negócio no pé. Não vou pedir, não, porque você tem que ter um coração. É um coração besta mesmo. Na palavra de Deus, no Evangelho de Deus, você tem que ter um coração bobo, um coração que para as coisas boas, para as coisas certas, você vai dizer sempre sim. Mas também você precisa ter um coração firme e seguro para você conhecer a verdade, como o Nathan falou. É necessário conhecer. Porque quando você não conhece e você chega diante de certas situações, você vai se tornar um pouco de verdade, né? Por quê? Porque você não conheceu. Nem todo mundo está preparado para entrar em certas situações. Por isso que o próprio Deus já foi sábio quando disse: olha, fique calado. Em certas situações, ouça e permaneça calado. E se você quiser falar alguma coisa, deixe que todos falem. E por último, você diga: eu concordo com você, irmão. Isso seria bem melhor. Não é verdade, irmão? Já estamos terminando, viu? E continuando, depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos rogou, dizendo: se julgai que eu sou fiel ao Senhor, entrará em minha casa, e aí ficai, e nos congredi a isso. Então, pronto, ela convidou o Senhor para a casa dela. Mulheres, como é que está? Como é que está a sua casa? Deus, quando chega o sábado, os anjos estão entrando na casa de vocês. Vocês estão organizando a casa de vocês para o sábado. Vocês estão botando a casa em ordem, porque no sábado vocês vão receber visitas. Os anjos vão vir com as bênçãos e vai entrar dentro da casa e vai jogar no quarto, em cima do sofá, na sala, na mesa. Como é que está o sábado? Como é que está a chegada do pôr do sol? Eu sei que muitos trabalham, mas mesmo vocês trabalhando, já começa durante a semana, a irmã lá que ensina, aí organizando a casa, aí botando as coisinhas em ordem. Porque no sábado você vai ter um encontro com Deus. No sábado os anjos vão visitar as vossas casas. Que esteja um aroma suave sobre a casa. Que as coisas estejam limpas, arrumadas. Que os filhos estejam preparados para aquele dia. E que os corações de vocês também estejam.
Não fique com rancores, não venham para a casa de Deus triste, não guardem mágoas no coração, para que naquele santo dia, maravilhoso dia, vocês possam apresentar a família de vocês diante de Deus. Porque assim como ele vai perguntar ao esposo, cadê a mulher que eu te dei na tua juventude? Perguntará à esposa também, cadê o esposo que eu te dei na tua juventude? Não pense que essa pergunta vai ser só para os homens, não, vai ser para as mulheres também, viu? Então vocês põem em prática, sejam missionárias, trabalhem por essa obra, não fique triste não. Quando estiver triste, se ajoelhe, bote o joelho no chão, ore, peça a Deus sabedoria, peça a Deus poder. E quando acontecer qualquer coisa que entristeça vocês, mesmo que o irmãozinho que você mais ama disse uma palavrinha que deixou você triste, lembre quem está por trás disso. Lembre do que ele falou quando Paulo disse: Senhor, eu irei até aqui. E aí, imediatamente Jesus sabia. Então, ele sempre vai estar aqui, olha, torcendo. Nesse fim de tempo, se você não for uma mulher de oração, não se ajoelhar, minha gente, poucas vão conseguir resistir. Porque a batalha que nós temos para enfrentar por aí, ela é muito grande mesmo. E só vai conseguir os que estão consagrados a Cristo. Se você não estiver falando. Eu penso em mim, meu Deus do céu, será que eu vou conseguir? Não é? A semana, no sábado passado, a gente viu uma irmãzinha daqui de Tobias Barreto, não é? Uma mulher dedicada na igreja, pregadora, uma mulher que Tobias Barreto se levantou pela mão dela, ela visitava as igrejas, sorridente, alegre, casada com o esposo dela. Mas veja o que aconteceu. Isso para nós é só um exemplo que diz assim, ó, está vendo que você tem que ter cuidado, vigiar e orar. Outra situação, minha gente, é quando você sabe que alguém está passando por uma situação, por favor, visite, vá fortalecer sua irmã, não fique em casa não, vá fortalecer ela, vá falar a palavra de Deus, fortaleça ela, diga, olha, o Deus que está com você, ele não dorme, ele cuida de você todas as noites, todos os momentos, entendeu? E se apoie, se vocês são casados, uns nos outros. Não fique procurando coisinhas pequenininhas que Satanás quer botar na cabeça de vocês, não. Porque o homem que você tem ao seu lado foi o homem que Deus te deu para você viver com ele. Que Deus o abençoe, né? Vamos nos colocar de pé e vamos dar um louvor.